Há livros na Bíblia que gritam com força, outros que sussurram com doçura. Mas há um que fala com o peso do silêncio e com a densidade de uma alma que já provou tudo e voltou vazia. Esse livro é Eclesiastes. E aquele que o escreveu não foi apenas um rei. Foi um homem que teve tudo o que o mundo pode oferecer: sabedoria, riquezas, prazer, glória, poder. E ainda assim, se viu cercado por um vazio que nenhuma conquista pôde preencher. Esse homem era Salomão. Neste vídeo, mergulharemos nos 10 sinais secretos deixados por ele neste texto sagrado. Sinais escondidos entre palavras antigas, mas ainda pulsando como verdades eternas. Sinais que, se compreendidos com o coração, podem transformar completamente a forma como você enxerga a vida, o tempo, o sofrimento, os desejos e Deus. Salomão não fala a quem está satisfeito. Ele fala ao cansado, ao que procura e ainda não encontrou, ao que observa o mundo e percebe que tudo passa rápido demais. Ele fala ao coração aflito, à mente inquieta, à alma que já experimentou o sabor do sucesso e ainda assim sente fome. Quando Salomão diz que tudo é vaidade, ele não está zombando da vida. Ele está tentando nos acordar. Quando escreve que há tempo de nascer e tempo de morrer, não está apenas registrando ciclos, mas apontando para algo que ultrapassa o tempo, uma eternidade que chamará cada um de nós mais cedo ou mais tarde. E quando afirma que o final é melhor do que o começo, está dizendo que não importa o quão perdida esteja a sua história, ela ainda pode terminar bem. Este vídeo não é apenas sobre versos antigos. É sobre você, Sabramim. É sobre as mensagens silenciosas que Salomão deixou como trilhas espirituais, para nos guiar quando tudo parecer escuro. Alguns desses sinais estão nas entrelinhas, outros estão escancarados, mas poucos os enxergam. Eles falam sobre escolhas, sobre prioridades, sobre o que realmente vale a pena nesta curta existência debaixo do sol. E por isso, cada um desses 10 sinais secretos de Eclesiastes que revelaremos aqui será como um espelho para sua alma. Talvez você se assuste com o que verá. Talvez se emocione, mas uma coisa é certa: se você assistir até o fim, sairá daqui diferente. Meio desperto, meio consciente e, quem sabe, finalmente em paz. Então, respire fundo. Silencie o barulho ao redor e venha comigo. Salomão ainda tem algo a dizer. Entre todas as frases já escritas por reis, sábios ou profetas, poucas carregam tanto peso quanto essa. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Não é apenas um lamento. É uma abertura, uma chave que destranca a porta do verdadeiro entendimento espiritual. A primeira e mais radical revelação de Eclesiastes. Salomão começa seu discurso não oferecendo consolo, mas abalando os alicerces daquilo que acreditamos ser valioso. Ele não diz que algumas coisas são vaidade. Ele diz que tudo é vaidade. Tudo o que os homens perseguem, menos riquezas, fama, prazeres, obras grandiosas, sabedoria terrena, reconhecimento. Tudo isso é fumaça, névoa, vento que escapa pelos dedos. A palavra hebraica usada aqui é hevel, um termo que significa algo transitório, efêmero, ilusório, como o vapor que sobe da terra ao amanhecer e desaparece com o calor do dia, como o sopro de um suspiro que some no ar. Salomão quer que entendamos o que você está buscando. Será que não é só névoa disfarçada de sentido? Esse sinal é o primeiro, e talvez o mais desconfortável, porque ele ataca diretamente o ego. E o ego odeia ouvir que suas conquistas não têm peso eterno, que seu currículo, sua vaidade, sua glória não sobreviverão ao tempo, que a beleza murcha,
que a juventude foge, que a fama evapora, e que nada que se construa apenas debaixo do sol é capaz de preencher o coração humano. Mas Salomão não está nos empurrando para o desespero. Ele está, na verdade, nos libertando, nos livrando da prisão de correr atrás do vento, nos ensinando a olhar além das aparências, a buscar o que não pode ser destruído pelo tempo, menos a eternidade que Deus colocou no coração humano. E esse é o paradoxo. Quando percebemos que tudo é vaidade, deixamos de valorizar o que é vão e passamos a valorizar o que é verdadeiro, eterno e invisível. Esse sinal nos prepara, nos purifica das ilusões, porque só um coração que reconhece a vaidade do mundo está pronto para ouvir a voz de Deus. Só quem já viu que debaixo do sol nada satisfaz, está apto a buscar o que está acima do sol. E talvez por isso Salomão tenha começado por aqui, para desarmar o orgulho, para dissolver os sonhos frágeis e para mostrar que no fim não há liberdade maior do que abandonar o que é vaidade e abraçar o que é eterno. Esse é o primeiro sinal, talvez o mas também o mais necessário. Tudo é vaidade, não como condenação, mas como um convite à libertação. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. Com essa frase, Salomão toca em algo que poucos ousam reconhecer. O mundo gira, as gerações mudam, as modas se reinventam, mas o vazio é o mesmo. O segundo sinal secreto de Eclesiastes é o da repetição existencial. Salomão olha para a vida humana e vê um ciclo: nascer, crescer, trabalhar, correr atrás do vento, adoecer, morrer. E no meio disso tudo, esperanças. Apenas para se desfazerem de novo. O homem moderno pensa que inventou a pressa, a superficialidade, a vaidade. Mas Salomão, milhares de anos atrás, já havia observado tudo isso. Ele viu homens se orgulhando de conquistas passageiras. Viu reis construindo impérios que desabaram na geração seguinte. Viu sábios sendo esquecidos e insensatos sendo aclamados. Nada de novo, sob o mesmo sol que ilumina as mesmas falhas humanas. Esse sinal tem uma função: acordar a alma entorpecida pela ilusão do progresso exterior. Fazemos planos, conquistamos coisas, mudamos de casa, de cidade, de roupas, de status, mas, muitas vezes, continuamos os mesmos por dentro, carregando angústias antigas, medos disfarçados, vazios não resolvidos. Salomão não está dizendo que o mundo não muda em forma menos. Ele diz que não muda em essência. A inquietação de quem busca sentido no trabalho, na beleza, no poder, na sabedoria secular, ela está presente em cada geração. E o mais trágico, cada geração repete a mesma busca, com os mesmos resultados. E o que Salomão quer que façamos com isso? Ele quer nos tirar do sono, nos afastar da ideia de que uma vida cheia de novidades é automaticamente uma vida cheia de sentido. Ele quer que paremos de correr para observar, que deixemos de perseguir o brilho momentâneo para encontrar a luz que não muda. Esse sinal nos lembra que, se queremos algo realmente novo, devemos olhar além do sol, além dos ciclos previsíveis, além das vaidades recicladas. Devemos buscar o eterno no meio do efêmero. E quando fazemos isso, mesmo que tudo ao redor continue igual, algo dentro de nós se transforma. Nasce uma nova visão, uma nova paz, uma nova consciência. Porque a única coisa verdadeiramente nova que pode acontecer debaixo do sol é um coração transformado. Por Deus, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1.
Essas palavras ecoam como uma melodia sagrada entre as páginas das Escrituras, e mesmo entre os corações humanos que ainda hoje sentem. Mesmo sem saber, a sinfonia do tempo tocando por trás de todas as coisas. Este é um dos sinais mais conhecidos de Eclesiastes, mas também um dos mais ignorados. Salomão não está apenas descrevendo o fluxo da vida. Menos ele está revelando o pulso secreto da existência. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de guerra e tempo de paz. E dentro desses opostos, ele aponta para um Deus que não perdeu o controle. Este é o sinal do ritmo. O universo pulsa com ciclos. A terra gira. As estações se alternam. O coração bate, a respiração vai e volta. E, da mesma forma, nossa alma também é regida por tempos e fases. Quantas vezes sofremos por querer apressar o que ainda não está pronto, ou por tentar prolongar aquilo que já chegou ao fim? Quantas vezes oramos pedindo algo e não entendemos? Por que Deus nos responde com silêncio? Salomão responde: há um tempo para todo o propósito. Nem sempre é hora de colher. Nem sempre é hora de lutar. Às vezes é hora de esperar, de curar. Outras vezes é hora de romper, de reconstruir, de recomeçar. Esse sinal nos convida à sabedoria da rendição. Rendição ao tempo de Deus. Rendição ao fato de que não controlamos tudo. Rendição à realidade de que a espera também é sagrada. Não é um chamado à passividade, mas a discernimento. Saber quando agir e quando repousar. Quando falar e quando calar. Quando avançar e quando apenas confiar. Há algo profundamente libertador nisso. Porque quando compreendemos o tempo como parte de um propósito maior, deixamos de lutar contra ele e começamos a dançar com ele. Salomão não romantiza o tempo. Ele reconhece que há tempos difíceis, de perda, de dor, de desconstrução, mas também afirma que esses tempos não são eternos e que mesmo neles Deus está trabalhando. Portanto, este terceiro sinal nos lembra: se hoje é tempo de chorar, não se desespere. O tempo de rir virá. Se hoje é tempo de plantar com lágrimas, não duvide. O tempo de colher com alegria virá. E se você se sente atrasado na vida, talvez você esteja exatamente no tempo certo, menos no tempo de Deus. Porque o Deus de Eclesiastes não é um observador distante do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E ele faz tudo belo no seu tempo, inclusive a sua história. Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada, e as suas palavras não sejam ouvidas. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 16. Num mundo que glorifica o poder, a visibilidade e a performance, Salomão acende um candeeiro no canto escuro da alma e nos apresenta algo invisível, silencioso e precioso. Sabedoria, não a sabedoria das vitrines, não o acúmulo de diplomas, mas a sabedoria que caminha devagar, observa em silêncio e responde com equilíbrio. A sabedoria que enxerga além da aparência, que pesa consequências, que valoriza o invisível. Neste sinal, Salomão nos chama a reavaliar o que é realmente poderoso, porque há quem tenha força para dominar um exército, mas não tem sabedoria para dominar sua própria ira. Há quem tenha poder para construir impérios, mas não tem discernimento para construir um lar. Há quem tenha influência sobre multidões, mas não tem luz interior para guiar a si mesmo. A sabedoria, para Salomão, é mais poderosa do que qualquer exibição de força bruta. Isso nos ensina algo precioso. A verdadeira força é invisível. Ela está no homem que decide calar quando seria fácil gritar, na mulher que escolhe perdoar quando seria mais rápido se vingar, na alma que aceita ser esquecida no mundo,
mas não aceita ser esquecida por Deus. Salomão ainda acrescenta: mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada, ela continua sendo sabedoria. Esse detalhe é crucial. Vivemos em um tempo onde sabedoria e sucesso são confundidos. Mas para Salomão, a sabedoria é valiosa mesmo que ninguém a aplauda, mesmo que ninguém a veja, porque sua força está no seu efeito eterno, não no seu impacto imediato. Esse sinal secreto é um chamado à integridade silenciosa, aquela sabedoria que nos impede de reagir no impulso, que nos leva a refletir antes de falar, que nos ensina a discernir o momento certo, que nos livra da armadilha da aparência e nos guia pelo caminho da verdade. Quantas vezes você já viu o mundo valorizar a força e desprezar a sabedoria? Quantas vezes a pressa, o grito, a agressividade ganharam o palco enquanto a voz da sabedoria sussurrava nos bastidores? Eclesiastes nos convida a inverter essa lógica, a silenciar para ouvir o que poucos ouvem, a escolher o caminho mais estreito e mais elevado, a reconhecer que não é o mais forte quem vence, mas quem ouve a voz de Deus no meio da batalha. Se hoje você sente que sua sabedoria está sendo ignorada, lembre-se, Salomão viu isso, e ele deixou escrito que ela ainda assim vale mais do que 1000 batalhas vencidas à força. Porque o que é construído com sabedoria dura, e o que é construído apenas com força desmorona com o tempo. Esse é o quarto sinal sutil e silencioso, mas essencial. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Este é um dos sinais mais contraintuitivos e poderosos do livro de Eclesiastes. Num mundo obcecado por festas, distrações e entretenimento, Salomão nos conduz por um caminho escuro, mas transformador. A caça do luto, o lugar onde a alegria cede espaço à finitude, onde o riso é interrompido pela reflexão, onde o tempo parece parar e o coração é forçado a contemplar sua fragilidade. Mas por que Salomão, com toda a sua glória e sabedoria, nos levaria até esse lugar sombrio? Porque ali, no confronto com a morte, despertecei a consciência da eternidade. O homem comum foge da dor, foge do silêncio, foge da lembrança de que sua vida é breve. Mas o sábio, o verdadeiro sábio, entra nesse espaço com reverência, e ali ele aprende. Esse quinto sinal secreto é uma convocação à consciência profunda do fim, não como uma ameaça, mas como um lembrete de que a vida aqui é um sopro, e tudo aquilo que fazemos debaixo do sol será pesado, não apenas pela intensidade, mas pela eternidade. Salomão está dizendo: enquanto muitos correm atrás do próximo prazer, o homem sábio medita na morte. E ao fazer isso, ele passa a viver de forma mais real, mais sincera, mais presente. Porque ele sabe que cada dia é um presente. E cada gesto, uma semente que ressoará para sempre. A casa do luto é o espelho da verdade. Ali caem as máscaras. Ali não importa o quanto alguém possui, mas quem a pessoa realmente é. Ali os títulos não fazem diferença. A aparência perde o brilho. E o que permanece é o caráter. A fé, o legado invisível que se constrói em silêncio. Esse sinal é também um alerta. Não espere perder para valorizar. Não espere que a vida grite para que você acorde. Escolha, hoje, entrar na casa do luto com um coração aberto. Contemplar a fragilidade humana para encontrar a força de Deus. Pois é no reconhecimento do nosso limite que começamos a buscar o que é eterno. É no fim das ilusões que nasce a verdadeira sabedoria. E é no luto sincero
que Deus sussurra verdades que o riso jamais revelaria. Salomão nos mostra que a dor pode ser um mestre e que muitas vezes é na lágrima silenciosa que germina a paz duradoura. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Salomão, o homem mais rico e mais sábio de sua geração, experimentou todos os banquetes que o mundo podia oferecer. Construiu palácios, possuiu riquezas incontáveis, teve acesso ao poder, à arte, música, ao prazer, ao luxo e à admiração. E mesmo depois de provar de tudo, ele declara: nada disso sacia. Este sexto sinal secreto de Eclesiastes é brutalmente honesto. Ele desmascara a mentira de que a realização está no acúmulo, de que a felicidade está no próximo desejo atendido, no próximo bem conquistado, na próxima experiência. Salomão reconhece: os olhos continuam famintos, os ouvidos seguem insaciáveis. A alma humana, mesmo cercada de tudo, continua sedenta. É aqui que reside a chave espiritual. O vazio não é defeito, é projeto. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e nada que for temporário poderá preencher o que é eterno. Esse sinal é um convite à consciência de que muito do nosso cansaço vem da busca errada, do investimento em coisas que não devolvem sentido, da tentativa de tapar a alma com distrações, vícios, performance, relacionamentos, sem perceber que o que falta não está fora, está dentro. Você já sentiu isso? A sensação de que mesmo após alcançar algo importante, algo ainda parecia incompleto? É porque a verdadeira satisfação não vem do que se conquista, mas do que se conecta com o propósito do Criador. Salomão não diz isso com amargura, mas com lucidez, como quem atravessou o deserto do excesso e descobriu que só em Deus há repouso. Este sexto sinal, portanto, é um espelho. Ele pergunta à sua alma: o que você está buscando? Será que aquilo que você deseja tem poder para realmente preencher você? Ou será que você está se alimentando de vento, enquanto a fonte da vida te espera em silêncio? Salomão mostra que não basta viver. É preciso discernir por que se vive. Não basta ver. É preciso aprender a olhar com profundidade. Não basta ouvir. É preciso ouvir a voz do Espírito, que fala no íntimo. Quando o barulho do mundo cessa, há um silêncio no fundo da alma, que nenhum prazer humano alcança, e é nesse lugar que Deus habita. É nesse ponto de insatisfação sagrada que a verdadeira fé nasce, pois somente quem reconhece o vazio pode buscar a plenitude no lugar certo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Entre todos os sinais ocultos que Eclesiastes nos revela, talvez nenhum seja tão poético e ao mesmo tempo tão desconcertante quanto este: a dança invisível do tempo. Salomão nos faz ver que não somos donos do relógio, não somos senhores do ritmo. Somos apenas passageiros num rio que corre, carregando os dias, as estações, as perdas e os recomeços. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de colher, um tempo de chorar e um tempo de rir. Mas o homem moderno tem pressa, quer resultados rápidos, quer tudo sob controle e sofre, porque o tempo não obedece ao ego. Esse sétimo sinal secreto de Salomão nos ensina algo precioso e raramente compreendido. O tempo é um servo de Deus, não homem. E quando tentamos forçá-lo, acelerá-lo ou resisti-lo, perdemos a paz. Há quem tente antecipar o
que ainda não está maduro. Há quem lute para prolongar o que já terminou. Há quem viva preso ao passado ou ansioso com o futuro, e por isso nunca encontra o agora. Salomão nos mostra que a sabedoria está em discernir o tempo, saber que há momentos de silêncio e que eles também são resposta, que há momentos de perda menos e que até isso é bênção disfarçada, que há tempos em que nada floresce menos, mas a raiz está crescendo em silêncio, no invisível. Esse sinal é um convite à rendição espiritual. Confiar que Deus, o autor da eternidade, não se atrasa, e que mesmo quando tudo parece parado, o tempo de Deus está se cumprindo. Quantas vezes oramos e não vemos respostas? Quantas vezes planejamos algo e o céu diz espere? Quantas vezes sentimos que estamos prontos menos, mas a porta continua fechada? É aqui que o sinal se revela. Deus não se move pelo nosso desespero. Ele se move pelo que é eterno, não pelo que é urgente. E isso é libertador, porque nos livra do peso de tentar controlar o que não nos pertence. Nos ensina a respirar fundo e descansar na certeza de que o tempo certo virá. Assim como a flor desabrocha sem esforço, assim como o sol nasce sem pressa, assim como a chuva cai no tempo exato, também a promessa de Deus se cumprirá no momento determinado. Eclesiastes não é apenas sobre o sentido da vida, menos é sobre o ritmo sagrado que conduz a vida. E o homem, sábio, aprende a andar conforme esse ritmo, não tentando antecipar, mas confiando, não lutando contra o tempo, mas ouvindo o que ele ensina. Este é o sinal sutil que Salomão entrega. O tempo de Deus é perfeito, e mesmo quando parece demorar, ele nunca falha. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 9, versículo 18. Este oitavo sinal de Eclesiastes fala com aqueles que vivem batalhas silenciosas, com aqueles que tentam vencer pela força, pela velocidade, pela estratégia visível. Mas Salomão, com sua voz que atravessa os séculos, nos alerta: há um poder maior do que o da espada, um poder que não grita, mas transforma, que não ataca, mas edifica, que não destrói, mas salva. A sabedoria num mundo que valoriza o espetáculo, a performance, a vitória a qualquer custo. Eclesiastes planta uma semente quase esquecida. A vitória mais duradoura nasce do discernimento. Salomão nos lembra que muitas guerras foram vencidas com inteligência e paciência, e que muitos reinos ruíram por causa de uma única tolice. Sinal oculto é também um alerta sutil. As decisões silenciosas moldam o destino. O que você escolhe em segredo, o que você medita antes de agir, o que você cala em vez de gritar, tudo isso constrói o seu futuro. A sabedoria de Salomão é como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Ela não apaga a tempestade, mas mostra o caminho seguro no meio dela. Ela não impede o conflito, mas ensina como passar por ele sem perder a alma. Quantas vezes a sua vida teria sido diferente se você tivesse esperado um pouco mais, se tivesse ouvido antes de responder, se tivesse buscado conselhos ao invés de reagir no impulso? Salomão fala de um tipo de sabedoria que é sutil, mas poderosa. Uma sabedoria que não é apenas intelectual, mas espírito, que vem de temer a Deus, de observar a vida com humildade, de reconhecer que a resposta certa, no tempo certo, salva reinos inteiros. Esse oitavo sinal é um chamado para viver com mais escuta e menos reatividade, mais reflexão e menos ego, mais conexão com Deus e menos com a lógica do mundo. Porque, como ele mesmo diz,
A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. Essa sabedoria não está nos livros, apenas, mas na oração silenciosa, na leitura reverente da palavra, no conselho de um justo e na humildade de quem sabe que não sabe tudo. Salomão mostra que, em um mundo de guerras barulhentas, quem caminha com sabedoria já está vencendo. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Eclesiastes capítulo 1, versículos 14 e 15. Neste nono sinal, Salomão nos convida a olhar de frente para uma verdade que muitos evitam. Há coisas na vida que não serão consertadas por nossas mãos. Há curvas no caminho que não voltam a ser retas. Há que não podem ser preenchidos com lógica humana. E há perdas que não serão revertidas, menos ao menos não deste lado da eternidade. Salomão não diz isso com desesperança, mas com sabedoria. Porque o homem sábio não é aquele que conserta tudo, mas aquele que sabe discernir o que deve ser entregue. Este sinal secreto fala de aceitação. Aceitar que há limites. Aceitar que nem tudo depende de nós. Aceitar que, por mais que lutemos, há mistérios que pertencem apenas a Deus. Eclesiastes aqui não está dizendo que devemos nos tornar passivos, mas que devemos deixar de lutar contra aquilo que Deus está permitindo. Às vezes insistimos tanto em mudar o que é torto, que nos esquecemos de aprender com a curva. Este sinal também revela que há beleza em deixar ir. A cura em reconhecer que algumas feridas não serão apagadas menos, mas podem ser redimidas. A maturidade em entender que o controle é uma ilusão, e que a fé nasce quando soltamos o que não conseguimos dominar. Quantas vezes você se frustrou tentando mudar o outro, ou se culpou por algo que estava além do seu alcance, ou tentou consertar uma situação com as ferramentas erradas? Nos mostra que o verdadeiro descanso vem da rendição à soberania de Deus. Reconhecer que só Ele vê todo, só Ele entende o porquê da dor. Só Ele sabe onde cada peça se encaixa, menos mesmo as que nos parecem tortas. E por isso, em vez de tentar endireitar tudo com a força do braço, somos convidados a confiar, a entregar, a respirar fundo e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu me rendo. Esse é um sinal para o coração cansado, um lembrete para a alma ansiosa, uma chave para quem busca paz. Não na explicação, mas na comunhão com o mistério. Salomão não está desistindo da vida, menos ele está abrindo mão da ilusão de que ela é totalmente controlável. E assim, ele nos ensina a arte rara da serenidade, a sabedoria que aceita o que é sem revolta, sem com a firmeza de quem sabe que mesmo o que é torto aos nossos olhos pode ser parte do caminho que Deus escreveu. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Depois de tantos desvios e retornos, questionamentos e observações, alegrias passageiras e vazios persistentes, Salomão encerra o livro de Eclesiastes com um sinal que não é apenas um ponto final, mas uma chave espiritual. Este é o 10º e último sinal, e talvez o mais claro, o mais profundo e o mais transformador. O sentido da vida não está no que se conquista, mas em quem se teme. O temor de Deus aqui não é medo punitivo, não. É superstição religiosa. Não é servidão mecânica. É reverência amorosa. É aquele tipo de temor que nasce da admiração, da entrega, da consciência de que estamos diante de algo infinitamente maior. E, ainda assim, próximo.
Salomão nos mostra que todos os prazeres são passageiros. Todas as conquistas são insuficientes. Todo o conhecimento é limitado. Toda a glória humana é como vento. Mas o que permanece, o que faz tudo ter sentido, o que sustenta a alma diante do silêncio, da perda, da dúvida, é viver diante de Deus. Este sinal final nos diz: você não está aqui para acumular, está aqui para se alinhar. Alinhar seu coração ao coração do Criador. Suas escolhas à verdade eterna. Alinhar sua existência ao plano que vai além do tempo. E isso, no fim, é tudo. Quantas pessoas buscam sentido em cursos, em títulos, em validações externas? Quantos se perdem em mil caminhos e, mesmo assim, continuam vazios? Quantos vivem para si mesmos e não percebem que o centro da vida não é o eu, mas o eterno? Salomão, menos aquele que teve tudo, termina sua jornada dizendo: teme a Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira vida. Guardar os mandamentos não é prisão. É o caminho de volta para casa. É alinhar sua respiração com a respiração do céu. É viver de forma que, mesmo no silêncio, você saiba: estou no centro da vontade dele. Este sinal é o mapa, é a bússola, é o ponto de retorno para todas as almas errantes. Eclesiastes, em toda sua profundidade, nos leva a essa conclusão: a vida é breve, mas o temor do Senhor é eterno. Chegamos ao fim desta jornada pelas páginas mais íntimas e desconcertantes de Eclesiastes. Um livro que não grita, mas ecoa, que não entrega respostas prontas, mas provoca perguntas eternas. Um texto onde Salomão, o rei mais sábio, mais rico, mais influente do seu tempo, desce do trono e fala como homem, como alguém que já provou tudo, e ainda assim continuou com sede. Mas essa sede é sagrada, porque é nela que se revela o segredo da existência. Não o segredo do mundo, menos mas do coração humano, do seu coração. Quantas vezes você já tentou preencher o vazio com o que o mundo oferece? Quantas vezes correu atrás de coisas que, ao conquistá-las, se mostraram ocas? Quantas vezes acreditou que se eu tiver isso, serei feliz? E depois percebeu que não era o bastante? Salomão esteve lá. Ele viveu a vida que muitos sonham menos e chegou ao fim dizendo: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas ele não parou aí. Ele não se resignou ao cinismo. Ele não se afogou no niilismo. Ele buscou mais fundo e encontrou o que permanece. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o ponto onde todos os caminhos de Eclesiastes convergem. Esse é o centro. Essa é a voz que Salomão deixou para ecoar nos séculos, até encontrar você. Sim, você que está ouvindo, você que talvez esteja cansado de procurar, você que já testou todos os métodos, fórmulas, filosofias, você que ainda sente um vazio, mesmo rodeado de conquistas. Salomão está dizendo: eu também estive aí e encontrei o que você está buscando. E agora, diante dessa revelação, você tem uma escolha. Não apenas assistir a esse vídeo como quem consome mais um conteúdo menos, mas deixar que esse conteúdo consuma suas ilusões e transforme sua percepção. Deixe Salomão falar com você. Mais do que isso, deixe Deus falar por meio dele. Porque o que Salomão buscou em 1000 caminhos, você pode encontrar hoje. Ao se voltar para o eterno, ao reconhecer que tudo passa menos, mas ele permanece. E se essa mensagem falou com você, então é hora de dar um passo além. Dux, aqui nos comentários. Qual desses 10 sinais mais tocou o seu coração? Compartilhe conosco sua reflexão. Nosso espaço aqui é um lugar de encontro, não de respostas prontas. E quando você comenta,
Você ativa mais do que o algoritmo, você ativa conexões reais. Aproveite também para curtir este vídeo, se ele te edificou. Essa simples ação ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas, mais corações famintos. Poxa, mais pessoas em busca da verdade que liberta. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é uma jornada pelas escrituras, um convite à sabedoria, um mergulho em perguntas que poucos têm coragem de fazer. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que está buscando respostas, com aquele amigo que está cansado, com aquela pessoa que vive acelerada demais para ouvir o silêncio da alma. Esse vídeo pode ser a pausa que ela precisa, a pergunta certa no momento exato, porque no fim, não são os prazeres, nem os bens, nem as conquistas que salvam. É a sabedoria. E ela começa com um temor, o temor do Senhor. Eclesiastes não é apenas um livro antigo, é um espelho, é um mapa, é um convite. Aceite-o.